ele fala como quem tem autoridade. A linguagem usada aqui em Mateus, no capítulo 8, nesse evento, nessa narrativa da cura do criado de um centurião, ele retoma o conceito que foi estabelecido no final do Sermão do Monte. Porque ele não apenas ensina como quem tem autoridade, ele tem autoridade. No capítulo 8, Mateus 7, versículo 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E a palavra autoridade aqui é a mesmíssima palavra utilizada aqui no versículo 9 do capítulo 8. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu sei que o Senhor, e aqui a impressão do texto é, o Senhor está sujeito à autoridade ou o Senhor tem autoridade? E aqui a linguagem desse centurião, e aqui a importância agora do reconhecimento de um homem que não era judeu, isto é, não estava acostumado aos conceitos da aliança, da promessa, das bênçãos estabelecidas na antiga aliança, e esse povo de Israel estava acostumado, conhecia essas verdades. Daí a impressão de Cristo dizendo, maravilhando-se o Senhor por encontrar a fé nesse homem que não era judeu. E por isso ele diz, eu não encontrei fé igual a essa em Israel. Então quando ele afirma isso, eu estou sujeito à autoridade, eu falo e eles obedecem, ele associa um conceito extraordinário. Jesus Cristo é aquele que veio fazer a vontade do Pai. E toda a vontade do Pai será realizada. E aqui ele fala como um homem. Ele é Senhor, aquele que tem autoridade, mas ele está sujeito ao Pai. E ele faz aquilo que Deus ordena que ele faça. Não existe incoerência entre as vontades. É importante entender, quando você fala na vontade de Deus, a vontade do Filho, a vontade do Espírito, nós não estamos falando em três vontades. Existem três pessoas na Trindade, mas não existem três vontades. Porque se tivessem três vontades, o mundo seria uma guerra cósmica entre três deuses totalmente poderosos, fazendo a sua própria vontade. Seria o conflito entre o Pai, o Filho e o Espírito. Seria um caos a história da humanidade. Mas não existe três vontades. Existe uma única vontade. Apesar de serem três pessoas. Mas ele tem autoridade, porque ele fala como alguém que recebe a ordem do Pai, e o que ele fala vai acontecer. A autoridade dele está no fato de que é sem Cristo não só o ensino autoritativo, mas a sua vontade autoritativa. Aquilo que ele quer vai acontecer. Aquilo que ele falar vai ser realizado. Aquilo que ele ensinar vai se cumprir. Aquilo que ele profetizar vai se realizar. Ele tem autoridade. Isso se revela, não é? Mais uma vez, o texto começa dizendo, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, e o centurião era o chefe do exército romano, provavelmente um homem de poder. E ele diz isso, que ele tem autoridade, ele manda, e o que ele manda acontece. E nesse contexto, esse homem que era romano, e que não tinha conhecimento das práticas e das características da antiga aliança, como os judeus, ele de maneira impressionante, ele se coloca como alguém que crê naquilo que ouviu. O espanto de Jesus aqui, a manifestação desse homem, você vai entender bem exatamente a história de Jonas nesse contexto.
Você vai entender por que Jonas não queria pregar o evangelho aos ninivitas. O medo dele de chegar em Nínive e todo mundo se converter. Rapaz, nós somos judeus, nós temos um Deus que está conosco, profetas a vida toda. Desde quando começou, Deus botou um profeta falando a vontade dele para nós. E nós somos de dura cerviz, nós temos dificuldade, nós andamos por outro caminho, nós seguimos outra vontade, e Deus ensina a sua vontade, e nós andamos por outros caminhos. E eu vou pregar a esse povo que nunca viu falar de Deus, eles vão ouvir e vão crer. Eu não vou lá pregar para esse povo. Não há possibilidade. Tanto é que quando Jonas prega e acontece, e a pregação dele foi assim, tragédia, não é? Ele só dizia rapidamente, era em 3 dias, ele fez em um dia dizendo, Deus vai destruir vocês em 3 dias, Deus vai destruir daqui a 3 dias. E saiu falando apenas a mensagem da destruição, e houve arrependimento em toda a cidade. Aí no final, ele disse, eu sabia que eu não deveria ter. Porque eu sabia, eu sei que tu é Deus longânimo, tardio em irar-se. Por isso eu não queria ter ido lá. Para mim é melhor morrer do que viver. Porque agora aquele povo que ouviu uma mensagem se converte imediatamente ao Senhor. A narrativa dessa história, ela conta para a gente exatamente um outro aspecto do poder da cura. Não é? Na mensagem do domingo passado, nós ouvimos exatamente falar do mesmo conceito de cura, do poder de Deus em curar, mas agora, nesse contexto, a ênfase do evangelista está na mensagem de cura que vai ser crida pelos gentios, não apenas por judeus. Agora, a mensagem vai ultrapassar os limites de Israel, não vai estar ligada apenas às mediações da Palestina. Ela vai ultrapassar a Palestina. E Mateus, desde cedo, estabelece esse padrão. Se não veja, por exemplo, Mateus capítulo 1, na própria genealogia de Cristo, ele diz isso. Mateus capítulo 1, verso 1, depois até o verso 5 diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rude. Na genealogia do Messias, você tem Raabe, você tem Rude, que não são judeus. Elas estão fora dos limites de Israel. Rude era moabita. E Raabe, a prostituta, era a mulher que livrou o povo e que ajudou o povo contra os espias de Deus contra o povo, que eles foram destruídos para a entrada na terra prometida. Raabe e Ruth estão aqui exatamente no início da genealogia, apontando, e Mateus aqui já aponta para esse princípio, onde ele está trabalhando esse conceito de que o Evangelho de Cristo não é apenas restrito a Israel, mas ao mundo inteiro. Ao mundo inteiro. Isso se cumpre a profecia, na vocação de Abraão, quando ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, verso de 1 a 3. Na interpretação desse texto pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ao livro de Gálatas, no capítulo, abra sua Bíblia comigo, por favor, Evangelho, livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 6 em diante, diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus,
Isso lhe foi imputado para a justiça. Sabem, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto, Gálatas 3, verso 6 em diante, especificamente verso 8 agora. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. O apóstolo Paulo, interpretando a palavra de Deus a Abraão, disse: ali Deus estava pré-anunciando o Evangelho aos gentios. Esse acontecimento, esse encontro de Cristo, então, com esse homem, com esse chefe da guarda, com esse centurião, cujo nome nós não sabemos, não é fruto do acaso. Ele exatamente pertence ao projeto de Deus de salvar o mundo, de redimir os gentios, não apenas os judeus. E a grande impressão é porque os gentios que não estão acostumados à linguagem da antiga aliança, que não tiveram os profetas desde o início, que não tiveram os sacerdotes desde o início, que não viram a circuncisão desde o início, que não viram o cordeiro pascal desde o início, agora eles escutam e creem. Então é muito impressionante a fé. Por isso Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: os da fé é que são os filhos de Abraão. Os que creem é que são, de fato, os filhos de Abraão. Porque Abraão é o pai da fé. A história, então, nos ensina, baseado nesse texto, voltemos então para Mateus, capítulo 8. E a narrativa continua assim. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Sofrendo horrivelmente. Primeiro, essa expressão. Esse homem que era chefe da guarda do Império Romano se apresenta a alguém que não tem o poder militar que ele tem, que não tem a força política e a força física que ele tem, reconhece a autoridade e a superioridade da autoridade que Cristo tem sobre a autoridade dele, e implora ele, se coloca como um servo diante dele. Se coloca exatamente como um servo diante dele, implorando. Veja, o chefe da guarda do Império Romano implora àquele que não tinha onde reclinar a cabeça, mas tinha autoridade sobre todas as coisas. É quando o reino desse mundo se rende ao reino de Deus. Quando os reis desse mundo se rendem ao Rei que é Cristo. Quando é reconhecido que esse reino terreno precisa se submeter ao reino de Deus que vai ser implantado. O reino de Deus não é como o reino do Império Romano, que é pela força, pelo poder humano, mas o reino de Deus se revela pelo poder da autoridade da palavra do verdadeiro Rei que é Cristo. Ele implora
não por ele, não por algo que ele particularmente precisasse. Isso é uma característica interessante desse centurião. Ele implora por um servo dele. Ele se apieda do seu servo. Ele é um governo, ele é um chefe que se preocupa com aqueles que estão subordinados a ele. Ele se preocupa com a aflição do seu servo. Isso também impressiona. Ele descreve com detalhes a situação do seu servo. Ele diz assim: o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então Jesus lhe disse, é uma resposta impressionante: eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Eu vou até lá curá-lo. Obviamente, a cada etapa, a cada narrativa tem uma intenção e uma história. Por exemplo, na história de João, no Evangelho de João, quando Lázaro está enfermo, não é? Essa fé não foi manifestada. Fala e ele fica curado. Então eu vou lá. Tanto é que ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas a história ali tinha uma função: mostrar que ele tinha poder para ressuscitar os mortos. Aqui, ele tinha a intenção de mostrar que ele tem autoridade pelo poder da sua palavra. Mais uma manifestação da humildade desse chefe da guarda do Império Romano. Veja o que diz o texto. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Apenas manda com uma palavra e ele será curado. O Senhor não precisa ir à minha casa. Primeiro, porque eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Quem sou eu? Veja o reino se submetendo ao verdadeiro rei. Veja os poderes desse mundo se submetendo ao verdadeiro Deus. Eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. E a questão aqui, irmãos, não é a pompa que Cristo tinha, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. A questão aqui não era a glória física, a aparência que ele tinha. Aqui, literalmente, era aquilo que ele era. A sua essência, o seu poder, a sua palavra, o seu ensino. O Senhor não pode ir à minha casa, porque eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Eu não posso receber o Senhor na minha casa. Apenas fala onde o Senhor está e ele vai ser curado. Que cura esse homem viu? Talvez ele viu a cura do leproso. Talvez ele viu a cura do leproso. Talvez ele tenha ouvido os ensinamentos dele, do Sermão do Monte. Ele tinha autoridade, ensinava com autoridade. Certamente, ele ouviu de Cristo. Certamente ele ouviu de Cristo. E ele creu na palavra de Cristo. E ele creu de tal forma que ele manifesta a sua fé, dizendo que o Senhor não precisa ir à minha casa. O Senhor tem a autoridade de falar e vai acontecer como o Senhor falar.
Essa é a grande questão que se levanta. Quem é esse? Quando Cristo ia no barco, tempestade, na travessia do mar, dormindo, cansado, os discípulos então apavorados com a tempestade que veio sobre eles, estavam a ponto de naufragar ali no meio daquele mar, e acontece algo impressionante. Eles acordam Jesus. Senhor, nós vamos nos morrer todos. Ele os repreende e repreende a tempestade. E ao final da narrativa ele diz: quem é esse que até a natureza, o vento e a tempestade lhe obedecem? Isso aqui, irmãos, é exatamente a manifestação do que significa a expressão na antiga aliança, o Senhor dos Exércitos. Todos os exércitos estão debaixo do seu domínio. Todos os exércitos estão debaixo da sua autoridade. Seja exército de homens, seja exército de animais, seja exército de insetos. Porque assim ele fez na história. Ele ordenava o exército de moscas para invadir o Egito, e eles vieram. Ele é Senhor dos exércitos, ele tem autoridade sobre tudo e todos. Ele ordenou o exército de rãs que invadisse o Egito. Eles entraram e invadiram o Egito. O teu exército te obedece. O Senhor tem autoridade sobre todas as situações da história, porque todas as partes da história estão subordinadas ao teu domínio. Ele é de fato o Senhor dos exércitos. A chuva, a tempestade, o inferno, mosca, gafanhoto, tudo obedece ao seu mandar, à sua ordem, à sua palavra, ao seu decreto, porque ele tem a... Ele fala e as coisas vêm e acontecem como ele fala. Esse homem aqui, nas suas palavras, descreve aquele que tem poder sobre todas as situações da vida. Apenas manda, Senhor. Mas aqui ele não está falando, manda um anjo lá, não. Manda um anjo que lhe cure, o anjo cura, que é aquele que tem poder de curar. Não, ele não está dizendo nada disso. Apenas dê a ordem, porque o Senhor tem autoridade sobre a enfermidade, o Senhor tem autoridade sobre o meu servo, o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. Manda e as coisas vão acontecer como o Senhor ordena e elas serão assim. Por isso que no verso 10 ele diz: admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. E é interessante porque o narrador aqui, ele não apenas diz que Jesus falou simplesmente, mas ele falou para alguém. A importância da narrativa em afirmar isso é porque aqui ele vai exortar os que estão ao seu lado, os judeus que estão perto dele. Ele vai exortar os que estão ao seu redor, apontando para o princípio verdadeiro. Os que me seguem são aqueles que creem no meu nome. Ele olha para os discípulos que estão ao seu redor, diz o texto. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Até mesmo em Israel eu não achei fé como esta. Então é interessante que lá no Evangelho de Mateus ainda, por favor, no capítulo 15, olha só a Bíblia comigo. Verso 21. Exatamente o processo da revelação, apontando para essa verdade que vai ser repetida nessa história aqui de Mateus 15, verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia,
veja bem, cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Desde aquele momento, sua filha ficou sã. Mesmo no princípio, uma que não era judia, uma que não veio das origens de Israel, mas que crê de modo espantoso no poder de Deus. A linguagem aponta para o mesmo princípio, que vai ter o ápice desse conceito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, quando ele diz: ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando, e veja, indo por todo mundo, fazer discípulos, por todo o mundo, porque exatamente o princípio começa com a genealogia de Cristo, incluindo aqueles que eram gentios, e termina com o princípio: a salvação é para o mundo, mostrando exatamente o papel dessa narrativa na história de Mateus. Jesus veio salvar o mundo, não apenas uma raça, não apenas um povo etnicamente definido, mas um povo que crê, seja ele judeu, seja ele gentil. Daí Jesus se espantar, se maravilhar, como diz o texto, com a fé daquele homem. Admirou-se Jesus. Então, nesse momento ele profetiza. E aqui ele cita o Antigo Testamento com uma grande riqueza. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. E vem agora a condenação aos judeus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aquela história é usada para a conclusão mais extraordinária. Muitos virão do Oriente e virão do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão. Que conceito é esse, irmãos? De assentar-se à mesa, estar junto com ele à mesa. Essa mesma imagem lá de Mateus 15, lembra que Jesus fala acerca da mesa que está posta e que só os cachorros comem, mas a mesa está posta ali. Ela disse: mas o cachorro come das migalhas que caem da mesa do seu dono. A imagem aqui é exatamente a imagem daquilo que acontece em Atos, do capítulo 2 em diante. O Evangelho de Cristo, ele chega logo após a ressurreição de Cristo, quando o Espírito vem sobre a igreja. Então a mesa é preparada. Ela é preparada em aqueles
São convidados do Oriente e do Ocidente, venham, se assentem à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas esses aqui comem dessa mesa antes dela estar posta. Antes da ida, da ressurreição de Cristo e da vinda do Espírito. Ele come nessa mesa como Ruth, como Raabe, como os ninivitas. Ele se assenta nessa mesa, como aquela mulher cananeia. A mesa foi posta para os judeus. E eles não podem comer. Eles não querem comer. As migalhas da mesa caem no chão. Eles comem dessa migalha antes que chegue o dia do Evangelho do Senhor será servido e será oferecido para todas as nações. A mesa está servida. Venham e comam desse alimento. A linguagem exatamente como ele descreve aqui. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa. Abraão, Isaque e Jacó. E nesse momento, eles vão se alimentar do mesmo alimento que vai ser servido no Pentecostes. Que vai ser servido no Pentecostes. Como nós falamos, irmãos, essa verdade aqui está posta desde a antiga aliança. Isso é uma novidade, algo extremamente novo que não tem nenhuma conexão com o passado. Pelo contrário, se você abrir a palavra de Deus no Salmo 107, por exemplo, por favor, abra lá a palavra de Deus comigo, Salmo 107, verso 3, diz assim a palavra de Deus. E congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Se você ler o verso 1 a 3, diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Ainda, usando a palavra de Deus, profeta Isaías, no capítulo 49, verso 12, a mesma verdade ensinada. Isaías 49, verso 12. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. A linguagem é aqui em todo o capítulo 49. O servo do Senhor é luz dos gentios. Capítulo 49, verso 1 diz assim: ouvi terras do mar, e vós, povos de longe, escutai, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão, me escondeu, fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava, e me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem eu hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado inútil, e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para ser o seu servo, para que torne a trazer Jacó, e para que uni Israel a ele. E eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Verso 8 agora, por favor. Desculpa, 6 ainda. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres minha salvação, até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão,
Os príncipes se levantarão e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. As nações seriam alcançadas diretamente. Promessa exatamente aquela usada por Cristo ali no texto de Mateus 4. Ainda, você pode abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1, verso 11. Profeta Malaquias, no capítulo 1, verso 11. Veja o que diz a palavra do nosso Deus. O último livro do Antigo Testamento, capítulo 1, verso 11, diz assim: mas desde a nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é grande entre as nações. A Escritura Sagrada, então, nos assegura que aquela ocorrência ali é parte do projeto da redenção. E esses que ainda não são judeus, mas estão recebendo a bênção da redenção antes do Pentecostes, são como aquela mulher que comem das migalhas que caem da mesa. Agora nós não. Nós somos chamados a nos assentar à mesa com o Senhor. Com Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Porque os que são filhos de Abraão são os que creem, como creu aquele centurião. E o texto encerra dizendo essas palavras. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Jesus estabelece o princípio de que as nações seriam salvas por meio do Evangelho e que seria tirado dos judeus e seria entregue àqueles que eram melhores e que poderiam fazer o que eles não fizeram. Não melhores porque eram mais capazes do que eles, mas porque o Senhor tinha como projeto salvar o mundo, apenas uma nação. Israel tinha uma função. Veja que a linguagem aqui é muito clara. Lá haverá choro e ranger de dentes. Onde o Senhor vai lançá-los, haverá choro e ranger de dentes. Porque agora você não é verdadeiramente um crente, porque você nasce em Israel. Você precisa crer, como creu Abraão. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus aqui agora não exalta simplesmente a fé do centurião. Vai, seja feito conforme a tua fé. O que Jesus está exaltando aqui é exatamente o meio. Agora é por fé. O conceito é, não que antes não fosse por fé, mas o entendimento era equivocado. E Jesus estabelece, é por fé. Porque sem fé não se pode agradar a Deus. Agora, nós não vimos o que eles viram. Nós não vimos o mar vermelho se abrir. Nós não vimos as maravilhas que eles viram no deserto. Mas nós cremos naquilo que foi escrito. Aquele homem não disse: eu vejo que o Senhor vai curar o meu. Ele disse: eu creio, eu tenho fé, porque eu sei da sua autoridade. Esse aqui é aquele que se coloca como padrão. A tua fé. E aqui é importante fazer essa reflexão também. A exaltação não é não é a fé que está sendo exaltada, porque a Escritura categoricamente vai nos ensinar que a fé ela é meio pelo qual nós recebemos, não é a causa,
não é a tua fé, mas é por meio da fé. Quando ele diz a tua fé, ele está tratando o aspecto da pessoalidade. É pessoal, é a tua fé. Não é a fé de outro, é a tua fé. Mas o princípio aqui não é por causa da tua fé, mas é porque sem fé não se pode fazer. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, diz: justificados, pois, mediante a fé, isto é, por meio da fé, não por causa da fé, mas por meio da fé. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé, diz o apóstolo Paulo aos Efésios. Mediante a fé. E a fé, ela é exatamente, segundo o conceito dado pelo autor da carta aos Hebreus, é a convicção daquilo que eu não vejo. É a certeza das coisas que eu espero. É a fé, ela está fundamentada, não naquilo que eu vejo, mas naquilo que me foi dito, naquilo que me foi revelado. Eu tenho certeza daquilo que eu não posso ver. Eu não vi, mas me foi revelado. Eu tenho certeza que nós vamos morar nos céus com o Senhor. Eu nunca vi o céu, mas nos foi revelado assim. Eu tenho certeza que haverá novos céus e nova terra. Eu nunca vi os novos céus e a nova terra, mas eu tenho certeza porque nos foi revelado. A fé, ela está fundamentada, ela é a certeza das coisas que eu não vejo, mas não significa que é um salto no escuro. É fundamentada naquilo que nos foi revelado na palavra. E ele creu naquilo que lhe foi revelado. A tua fé. A tua fé. Isso nos leva, irmãos, rapidamente a algumas aplicações diretas à nossa própria vida. Uma delas é a confiança que nós depositamos no poder e na obra de Cristo. A certeza de que aquilo que Ele fez é suficiente para mim. Você imagina, irmãos, que esse homem tinha tanta confiança no poder de Cristo. Ele disse: o senhor não precisa nem ir lá, até não vá, porque eu sou indigno de recebê-lo. Apenas, se o senhor quiser, fale, ordene daqui e ele será curado. A certeza de que ele tinha poder para fazer. Mas não existe mais esse princípio que se tem nesse momento da história, porque aqui Jesus está autenticando o seu ministério, assim como os apóstolos autenticaram o seu ministério.